Livro A Revolução Explicada aos Jovens, Monsenhor de Seguro. Aos jovens. Dedico estas páginas aos jovens, pois seu espírito não foi ainda contaminado pelas doutrinas perversas e porque neles reside a esperança do devir para a Igreja e para a França. A adolescência é uma época decisiva na vida. O espírito e o coração adquirem ali, assim como a aparência, a figura, uma forma que não mais abandonarão. Deus mesmo disse: adolescente, não criança, justan viam suam etiam cum sensitiv non recedet ab ea. Eles principiam num mundo que anda à deriva, pois não há mais princípios, e há mais de um século a doutrina incoerente de vários falsos doutores distancia-se cada vez mais da fé e do bom senso. Eles lerão nos jornais, irão escutar em toda parte tantas loucuras e mentiras, que logo serão persuadidos, se não possuírem uma forte salvaguarda, e essa salvaguarda, é verdade, são os princípios sólidos e verdadeiros. Não tenho a pretensão de dizer tudo num trabalho tão resumido. Meu objetivo é unicamente fazer compreender aos jovens leitores. Primeiro, o que é a revolução? Como e por que a revolução é a grande questão religiosa de nosso tempo? Segundo, o que são realmente os princípios de 1789 e quais ilusões podem nos fazer cair no erro revolucionário? Terceiro, finalmente, quais deveres incumbem a todos os verdadeiros cristãos no século de perturbações e ruínas que atravessamos? Estranho a toda filiação política, eu limito-me aqui a uma exposição racional dos princípios à luz do mais importante de todos os pontos de vista, que é o da fé. Será fácil cada um tirar as suas conclusões práticas aplicando esses princípios na medida do possível. Nada mais prático para vós, meus amigos, que estas noções aparentemente abstratas. Nada mais necessário. Pois é a vós, sabei bem, a vós, jovens bons e honestos, a quem especialmente dirijo-las. Sois vós que a revolução quer engajar contra Deus. É a juventude que é preciso ir, ousam expor numa ata oficial. É a juventude que falta seduzir. A ela que nós devemos conduzir, sem que disso duvide, sob nossa bandeira. Querem vos seduzir, eu quero esclarecer-vos. A verdade é o único antídoto para o veneno que vos prepararam. A falência dos princípios eis o que deixa tão vulnerável nossa sociedade moderna. Eis o que falta a todos os homens de boa fé, que são em grande número. E vós outros, que serão logo a força viva dessa sociedade decadente, vós tendes por missão fazer melhor que vossos pais e pôr mãos à obra para salvá-la. Meditai, clamo-vos, as verdades que eu assumi aqui para vós. Deixo-las confiante à vossa fé e à vossa boa fé. Lamentarei a juventude católica que não lhe compreender a importância. Este trabalho foi bem quisto pelo soberano pontífice no momento em que eu o empreendia. Esta bênção sagrada estender-se-á, espero, a cada leitor e suprirá a imperfeição de minhas palavras. A Revolução. 1. A Revolução, o que ela não é. A palavra revolução é um termo elástico do qual abusam de toda maneira para seduzir as almas. Uma revolução, geralmente, é uma mudança fundamental que se opera na moral, nas ciências, nas artes, nas letras, sobretudo nas leis e no governo das sociedades. Em religião ou em política, é o total desdobramento, o triunfo completo de um princípio subversivo para toda a antiga ordem social. Usualmente, a palavra revolução possui um sentido ruim, todavia tal regra não é sem exceção. Assim dizemos, o cristianismo operou uma grande revolução no mundo, e tal revolução foi muito feliz. É igualmente verdadeiro dizer,
Num tal ou tal país, insurgiu uma revolução que a tudo pôs sangue e fogo. Ainda uma revolução, mas uma revolução desgraçada. Há uma diferença entre uma revolução e o que depois de um século chamamos a revolução. Em todas as épocas houve revoluções nas sociedades humanas, enquanto que a revolução é um fenômeno moderno e recente. Muitos imaginam, conforme a expressão dos seus jornais, que é a revolução que, há 60 anos, a humanidade deve todo o seu bem-estar, que devemos a ela todos os nossos progressos na indústria, todo o desenvolvimento de nosso comércio, todas as invenções modernas das artes e das ciências, que sem ela nós não teríamos nem estradas de ferro, nem telégrafos elétricos, nem barcos a vapor, nem máquinas, nem armas, nem instrução, nem glória. Numa palavra, que sem a revolução tudo estaria perdido e que o mundo retornaria às trevas. Não é bem assim. A revolução foi a ocasião de alguns destes progressos, mas não sua causa. O violento golpe que ela impôs ao mundo inteiro, sem dúvida, precipitou certos desdobramentos da civilização material. Esta mesma violência abortou vários outros. É certo que a revolução, considerada nela mesma, não foi, propriamente falando, o princípio de qualquer progresso real. Ela também não é, como desejariam fazer-nos acreditar, a emancipação legítima dos oprimidos, a supressão dos abusos do passado, a melhora e o progresso da humanidade, a difusão das luzes, a realização de todas as generosas aspirações dos povos e etc. Convenceremos-nos disso, aprendendo a conhecê-la a fundo. A Revolução não é tão somente o grande fato histórico e sangrento que abalou a França e mesmo a Europa no final do último século. Este fato, tanto em sua fase moderada como em seus terríveis excessos, não possui senão um fruto, que é uma manifestação da Revolução. A Revolução, mais que um fato, é uma ideia, um princípio. É importante não confundir as coisas. O que é a Revolução? 2. O que é a Revolução e como ela é uma questão religiosa, não menos que política e social. A Revolução não é uma questão puramente política. É também uma questão religiosa e é unicamente deste ponto de vista que falarei aqui. A Revolução não é apenas uma questão religiosa, mas é a grande questão religiosa de nosso século. Para convencer-se disso, basta refletir e esclarecer. Vista em seu sentido mais geral, a Revolução é a revolta constituída como princípio e direito. Não é o fato da revolta em si, já que em todas as épocas houve revoltas. É o direito, é o princípio da revolta, tornando-se a regra prática e o fundamento das sociedades. É a negação sistemática da autoridade legítima. É a teoria da revolta, é a apologia e o orgulho da revolta, a consagração legal do princípio de toda a revolta. Não é apenas a revolta do indivíduo contra o seu superior legítimo. Esta revolta apenas chama-se desobediência, mas é a revolta da sociedade enquanto sociedade. A característica da revolução é essencialmente social e não individual. Existem 3 regras na revolução. A destruição da Igreja como autoridade e sociedade religiosa, protetora das demais autoridades e sociedades. Nesta primeira fase, o que nos interessa diretamente, a revolução é a negação da Igreja, negação erigida como princípio e formulada como direito. É a separação da Igreja do Estado com o objetivo de desimpedir o Estado e de remover-lhe o apoio fundamental. A destruição dos tronos e da autoridade política legítima, inevitável consequência da destruição da autoridade católica. Esta destruição é a última palavra do princípio revolucionário da democracia moderna e do que chamamos odiernamente de soberania do povo. A destruição da sociedade, quer dizer, da organização que ela recebeu de Deus.
Noutras palavras, a destruição dos direitos da família e da propriedade, em proveito de uma abstração que os doutores revolucionários chamam de Estado. É o socialismo, termo da Revolução Perfeita, a última revolta, a destruição do derradeiro direito. Nesta fase, a revolução é, ou logo será, a destruição total da ordem divina sobre a terra, o reinado perfeito de Satã no mundo. Claramente formulada pela primeira vez por Jean-Jacques Rousseau, depois de 1789 e 1796, pela Revolução Francesa, a Revolução mostrou-se desde suas origens inimiga escarniçada do cristianismo. Ela golpeou a Igreja com um furor que recordava as perseguições do paganismo. Fechou ou destruiu as igrejas, dispersou as ordens religiosas, atirou na lama as cruzes e as relíquias dos santos. Seu furor espraiou-se na Europa inteira. Ela abalou todas as tradições e no momento creu destruir o cristianismo, que ela chamava com desprezo de uma velha e fanática superstição. Sobre todas essas ruínas, ela inaugurou um novo regime de leis ateias, de sociedades sem religião, de povos e reis absolutamente independentes. Há 60 anos, ela cresceu e espalhou-se pelo mundo inteiro, destruindo por todo lugar a influência social da Igreja, pervertendo as inteligências, caluniando o clero, minando pela base todo o edifício da fé. Do ponto de vista religioso, podemos defini-la a negação legal do reino de Jesus Cristo sobre a terra, a destruição social da Igreja. Combater a revolução é um ato de fé, um dever religioso antes de qualquer coisa. Além disso, é um dever do bom cidadão e do homem virtuoso, pois é a defesa da pátria e da família. Se os partidos políticos honestos combatem-na dos seus pontos de vista, devemos, nós católicos, combatê-la de um ponto de vista superior para defender o que nos é mais caro que a vida. 3. A revolução é filha da incredulidade. Para julgar a revolução, é suficiente saber se cremos ou não em Jesus Cristo. Se o Cristo é Deus feito homem, se o Papa é seu vigário, se a Igreja é seu emissário, é evidente que as sociedades, assim como os indivíduos, devem obedecer às direções da Igreja e do Papa, as quais são direções de Deus. A revolução, que tem como princípio a absoluta independência das sociedades frente à Igreja, a separação da Igreja do Estado, declara-se só por isso incrédula no Filho de Deus e já está julgada, como diz a palavra do Evangelho. A questão revolucionária é definitivamente uma questão de fé. Qualquer um que creia em Jesus Cristo e na missão da Igreja não pode ser revolucionário se é lógico. Todo incrédulo, todo protestante, se é lógico, deve adotar o princípio apóstata da revolução e, sob sua bandeira, combater a Igreja. A Igreja Católica, de fato, se não é divina, usurpa tiranicamente os direitos do homem. Jesus Cristo é Deus. Todo poder pertence-lhe na terra como no céu. Os pastores da Igreja e o soberano pontífice à sua frente têm ou não têm, por direito divino, pela ordem do mesmo Cristo, a missão de ensinar a todas as nações e a todos os homens o que é necessário fazer e o que é preciso evitar para cumprir a vontade de Deus. Há algum homem, príncipe ou plebeu, há alguma sociedade que tenha o direito de repulsar o ensinamento infalível, de subtrair-se a esta insígne direção religiosa? Está tudo aqui. É uma questão de fé, de catolicismo. O Estado deve obedecer ao Deus vivo, tanto quanto o indivíduo e a família. Entre o Estado e o indivíduo existe um prolongamento da vida. 4. Qual é o verdadeiro pai da Revolução e quando ela nasceu? Há na Revolução um mistério iníquo que os revolucionários não podem compreender, pois somente a fé que eles não possuem pode dar a chave. Para compreender a Revolução,
É preciso remontar até ao pai de toda a revolta, o primeiro que ousou dizer e repetir até o final dos séculos: não serviam, não obedecerei. Satã é o pai da revolução. A revolução é sua obra, começa no céu e perpetua-se pela humanidade a cada era. O pecado original, pelo qual Adão, nosso primeiro pai, igualmente revoltou-se contra Deus, introduziu sobre a terra não ainda a revolução, mas o espírito de orgulho que está em seu princípio. E desde então o mal cresceu sem parar, até a aparição do cristianismo que o combateu e refugou. A renascença pagã, depois Lutero e Calvino, Voltaire e Rousseau, manifestou o poder maldito de Satã, seu pai. Favorecido pelos excessos do cesarismo, este poder recebeu, no início da Revolução Francesa, uma espécie de consagração, uma constituição que ele não tivera até então, e o que faz dizer com justiça que a Revolução nasceu na França em 1789. A Revolução Francesa, dizia em 1793 o feroz Babeuf, não é senão a sucursal de uma revolução maior, mais solene e que será a última. Esta revolução suprema e universal que já toma o mundo é a revolução. Pela primeira vez em 6.000 anos, ela ousou tomar em face do céu e da terra seu nome verdadeiro e satânico. A revolução quer dizer a grande revolta. Ela tem por lema, como o demônio, a famosa frase: não serviam. Ela é satânica em sua essência e, contrariando todas as autoridades, ela tem por fim último a destruição total do reino de Cristo sobre a terra. A revolução, não esqueçamos, é antes de tudo um mistério de ordem religiosa. É o anticristianismo. É isso que constata em sua encíclica de 8 de dezembro de 1849 o soberano pontífice Pio IX. A revolução é inspirada pelo próprio Satã. Sua meta é pulverizar o edifício do cristianismo e reconstruir sobre suas ruínas a ordem social do paganismo. A admoestação solene confirmada à risca pelos próprios fiéis da revolução. Nossa meta final, diz a instrução secreta da Venda Suprema, nossa meta final é aquela de Voltaire e da Revolução Francesa, o aniquilamento permanente do catolicismo e mesmo da ideia cristã. 5. O que é antirrevolucionário por excelência? É nosso Senhor Jesus Cristo no céu e na terra, o Papa seu vigário. A história do mundo é a história da luta gigantesca de dois chefes do exército. De um lado, Cristo com sua santa igreja, do outro, Satã com todos os homens que perverteu e que alista sob o maldito pavilhão da revolta. O combate é sempre terrível. Vivemos no meio de uma de suas fases mais perigosas, aquela da sedução das inteligências e da organização social, daquilo que perante Deus é desordem e mentira. Falando deste ponto de vista, um de nossos mais ilustres bispos recentemente revelou o ódio e os projetos da revolução contra o soberano pontífice. O Papa escrevia com sua mão enfraquecida: tem um inimigo, a revolução. Um inimigo implacável que nenhum sacrifício saberá apacentar, com o qual não há ponto de acordo possível. No início, só se pediam reformas. Hoje, as reformas não bastam. Desmembrem a soberania temporal da Santa Sé. Lancem nas mãos da revolução, pedaço por pedaço, todo o patrimônio de São Pedro. Não satisfareis a revolução, nem a desarmareis. A ruína da existência temporal da Santa Sé é menos uma meta que um meio, é um encaminhamento a uma ruína maior. A existência divina da Igreja, eis o que é necessário negar, até que não reste sequer vestígio. O que importa, antes de tudo, se a fraca organização cuja sede está em Roma e no Vaticano esteja circunscrita em limites mais ou menos estreitos?
Que importam Roma e o próprio Vaticano? Tanto faz se está sobre ou sob a terra, num palácio ou numa choupana, um homem diante de quem 200 milhões de homens se prosternarão como diante do representante de Deus. A revolução substituirá Deus nestes homens. E se, nesta guerra ímpia, vós não tomais resolutamente contra a revolução o partido de Deus, se vós capitulais, os comportamentos que adotastes para conter ou moderar a revolução não servirão senão para encorajar sua ambição sacrílega e exaltar suas esperanças selvagens. Forte como vossa fraqueza, contando convosco para cúmplices, mais ainda para escravos, ela vos controlará, em seguida até o termo de seus abomináveis empreendimentos. Depois de vos arrancar concessões que consternarão o mundo, ela fará exigências que escandalizarão vossas consciências. Não exageramos. A revolução, considerada não no seu aspecto acidental, mas naquilo que constitui sua essência, é algo que nada pode se comparar na longa sequência de revoluções que a humanidade passou desde a origem dos tempos e que vemos desenrolar-se na história do mundo. A revolução é a insurreição mais sacrílega que a terra insurgiu contra o céu, o maior esforço que o homem jamais fez, não apenas para separar-se de Deus, mas para lhe substituir. É necessário descatolicizar o mundo, escreveu um dos chefes da alta venda italiana. Conspiraremos somente contra Roma. A revolução na Igreja é a revolução permanente, é a inversão forçada dos tronos e das dinastias. A conspiração contra a Sé romana não deveria se confundir com outros projetos. 6. É possível a conciliação entre a Igreja e a Revolução? Não mais que entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas, entre o céu e o inferno. Lede antes. A Revolução, dizia certamente uma loja italiana carbonária, num documento oculto, a revolução não é possível senão por uma condição: a queda do papado. As conspirações no estrangeiro, as revoluções na França, não alcançarão senão resultados secundários até que Roma acabe. Por menor que seja o seu poder temporal, os papas ainda terão uma imensa força moral. É, portanto, sobre Roma que devem convergir os esforços dos amigos da humanidade. Para destruí-la, todos os meios são bons. Uma vez deposto o Papa, todos os tronos cairão naturalmente. É necessário, disse por sua vez Edgar Quinet, é necessário que o catolicismo sucumba, sem tréguas contra o injusto. Não se trata apenas de refutar o papismo, mas de extirpá-lo. Não apenas extirpá-lo, mas desonrá-lo. Não somente desonrá-lo, mas afogá-lo na lama. Decidiu-se em nossos conselhos que não queremos mais cristãos, escreveu a alta venda. Voltaire disse outrora: trucidemos a infame. E Lutero: lavemos nossas mãos no seu sangue. A Igreja proclama os direitos de Deus como o princípio tutelar da moralidade humana e da salvação das sociedades. A Revolução não fala senão dos direitos do homem e constrói uma sociedade sem Deus. A Igreja tem por base a fé, o dever cristão. A Revolução nada se dá com o cristianismo. Ela não crê em Jesus Cristo, descarta a Igreja e impõe-se a si não sei quais deveres filantrópicos que não têm outra sanção senão o orgulho do homem decente e o medo dos gendarmes. A Igreja ensina e sustenta todos os princípios de ordem, autoridade e justiça na sociedade. A Revolução põe-nos por terra e com a desordem e a arbitrariedade constitui aquilo que ela ousa chamar de novo direitos das nações à civilização moderna. O antagonismo é completo. É a submissão à revolta, à fé ou à incredulidade.
Nenhuma reaproximação é possível, nenhum comércio nem aliança. Guardai isso bem. Tudo que não é revolução, ela odeia. Tudo que ela odeia, destrói. Dá-lhe agora o poder absoluto, o malgrado suas declarações. Ela será amanhã o que foi ontem e o que será sempre. A guerra total contra a religião, a sociedade e a família. Ela não disse senão calúnias. Suas palavras são tais e assim seus atos. Lembrai-vos do que ela fez em 1791 e 1793, quando ela foi chefe. Nessa luta, um dos dois lados, cedo ou tarde, será vencido e este será a revolução. Ela parecerá triunfar por algum tempo, poderá obter vitórias parciais, primeiramente porque a sociedade perpetrou, durante 4 séculos em toda a Europa, grandes atentados que merecem um castigo. Em segundo lugar, porque o homem é sempre livre e porque a liberdade, mesmo quando abusada, constitui um grande poder. Mas, como depois da Sexta-feira Santa, vem sempre o domingo de Páscoa. É Deus mesmo quem, de seus lábios infalíveis, proclama ao chefe visível da Igreja: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. 7. As armas usuais da Revolução. Ela mesma disse, quais e experimentou muitas vezes. Para combater os príncipes e os invejosos, todos os meios são bons. Tudo é permitido para liquidá-los, a violência, a artimanha, o ferro e o fogo, o veneno e o punhal. O fim santifica os meios. Carta de um revolucionário da Alemanha a um franco-maçom. Ela se faz tudo para todos, a fim de ganhar o mundo inteiro à sua causa. A fim de perverter todos os cristãos, a fim de violar-nos o senso católico, ela serve-se da educação que ela falseia, do ensino que ela envenena, da história que falsifica, da imprensa cujo uso conhecemos bem, da lei pela qual encobrece, da política que ela aspira, da própria religião, onde mantém as aparências para seduzir as almas. Ela serve-se das ciências, onde encontram o meio de insurgir-se contra o Deus das ciências. Serve-se das artes, que se tornam, sob sua influência letal, a perdição da moral pública e a deificação da voluptuosidade. Cuidando que Satã atinja seus objetivos, pouco importam os meios. Ele não é tão sutil quanto pensamos, e seus amigos também não. Podemos dizer, todavia, que a principal característica dos ataques da Revolução contra a Igreja é a audácia na mentira. É pela mentira que ela abala a autoridade do papado, que vilipendia nossos bispos e padres, que põe por terra as instituições católicas mais veneráveis e que prepara a ruína das sociedades. Pela mentira cínica e perseverante, a revolução fascina e seduz as massas pouco instruídas e habituadas a suspeitar da boa-fé daqueles que lhe falam. A cada 1000 homens que ela vem a seduzir, 999 são vítimas desta tática odiosa. 8. Se a conspiração anticristã é uma quimera. A revolução preparada pelo paganismo da Renascença, pelo protestantismo e pelo voltairianismo nasceu na França no final do último século. As sociedades secretas, já poderosas naquela época, comandaram seu nascimento. Mirabeau e quase todos os homens de 1789, Danton e Robespierre e os demais acelerados de 1793 pertenciam a tais sociedades. Em seguida, o centro revolucionário dispersou-se. Foi levado à Itália e é aí que a Venda, ou Conselho Supremo, dirige com prudência de serpente o grande movimento, a grande revolta em toda a Europa. Destaco apenas a Europa, pois ela é a inteligência do mundo.
A providência permitiu que, nestes últimos anos, vários documentos autênticos da conspiração revolucionária caíssem nas mãos da polícia romana. Eles foram publicados e aqui damos deles alguns excertos. A revolução mesma nos dirá, através de seus conhecidos líderes, que ela tem um plano de ataque geral e organizado, que para reinar deve corromper e corromper sistematicamente, que se aplica sobretudo à juventude e o clero, que suas armas são reconhecidamente a calúnia e a mentira, que a franco-maçonaria é seu noviciado preparatório, que busca filiar-se aos seus próprios príncipes, desejando lhes destruir. Enfim, que o protestantismo para eles é um poderoso auxiliar. O plano geral. Este plano é universal. A revolução quer minar em toda a Europa a hierarquia religiosa e política. Formamos uma associação de irmãos no globo inteiro. Temos compromissos e interesses em comum. Desejamos a emancipação da humanidade. Queremos romper com toda a espécie de jugo. A associação é secreta mesmo para nós, os veteranos das associações secretas. O sucesso de nossa obra depende do mais profundo mistério, e nas vendas devemos encontrar o iniciado, como o cristão da imitação, sempre pronto a desejar ser conhecido e nunca falar. A fim de dar a nosso plano toda a profundidade que deve ter, devemos agir silenciosamente na surdina, ganhar pouco a pouco o terreno e não perdê-lo jamais. Não é uma conspiração ordinária, uma revolução como tantas outras. A revolução quer dizer a desorganização fundamental que não pode operar-se senão gradualmente e depois de esforços longos e constantes. O trabalho que devemos empreender não é trabalho de um dia, nem de um mês, nem de uma noite. Ele pode durar vários anos, um século talvez, mas em nossas linhas o soldado morre e o combate continua. A Itália por causa de Roma, Roma por causa do papado, eis o alvo da conspiração sacrílega. Desde que nos estabelecemos como um grupo de ação e que a ordem comece a reinar, no objetivo da venda, mais remota como aquela mais próxima do centro, está em pensamento que sempre preocupou os homens que aspiram à regeneração universal. É a emancipação da Itália, donde deve originar-se um dia a emancipação do mundo inteiro. Nossa meta final é a mesma de Voltaire e da Revolução Francesa. A liquidação do catolicismo e o mesmo da ideia do cristianismo, que se permanece de pé sobre as ruínas de Roma, perpetuá-lo-ia mais tarde. É de fracasso em fracasso que chegamos à vitória. Tenhamos os olhos sempre abertos para o que se passa em Roma. Difamem a padralhada por toda a espécie de meios. Façam no centro da catolicidade o que todos nós, individualmente ou em grupos, fazemos às escondidas. Instiguem com ou sem motivos, pouco importa, mas instiguem. Nessas palavras estão todos os ingredientes do sucesso. A conspiração melhor urdida é aquela que mais se agita e compromete o mundo. Tenhamos mártires e vítimas. Sempre arranjemos pessoas que saberão dar a cada um as cores necessárias. Não conspiramos senão contra Roma. Para tal, nos serviremos de todos os incidentes, transformaremos em vantagem todas as eventualidades. Evitemos todos os excessos na execução. Um belo ódio frio, calculado, profundo, mais vale que todos os fogos de artifício e todas as declamações de tribuna. Em Paris não querem compreender isto. Mas em Londres vi homens que cumprem melhor nosso plano, brindando-lhe com mais frutos. Eis agora o segredo revolucionário dos atuais acontecimentos. A unidade política da Itália é uma quimera.
mas que, mera mais que realidade, ela gera um certo efeito sobre as massas e sobre a juventude efervescente. Sabemos que consideração devemos ter por este princípio. Ele é vão e assim sempre o será. Todavia, é um meio de agitação. Não devemos privarmos-nos dele. Agitem pontualmente, inquietem a opinião, ponham o comércio em xeque. Sobretudo, não apareçam nunca. É o meio mais eficaz de pôr sob suspeição o governo pontifical. Em Roma, os progressos da causa são sensíveis. Existem sinais que não enganam olhos experientes e sentimos de longe, de muito longe, o movimento que se inicia. Por sorte, não temos a petulância dos franceses. Deixemo-los morrer antes de nós atuarmos. Esta é a maneira mais segura para agir. Sempre me falavas em ajudar-nos quando o vazio atingisse a bolsa comum. Sabeis por experiência que o dinheiro é, em todo lugar, sobretudo aqui, o nervo da guerra. Ponha à nossa disposição muitos milhões. É a melhor artilharia para destruir a sé de Pedro. Ofertas consideráveis foram-me feitas em Londres. Logo teremos em Malta uma gráfica à nossa disposição. Poderemos, impunemente, com certeza, sob o pavilhão britânico, espalhar de uma ponta a outra da Itália os livros, brochuras e etc., que a venda julgará interessante pôr em circulação. Nossas gráficas na Suíça estão no bom caminho. Elas imprimem os livros como os desejamos. Depois de 25 ou 30 anos, a conspiração confere seus progressos. Ela conta com a França para a ação, reservando à Itália a alta direção. Ela menospreza os outros povos. Os franceses são prepotentes demais. Aos seus olhos, somente a Itália reúne as potências do ódio, do cálculo, da traição, da discrição, da paciência, do sangue frio, da crueldade, necessárias ao triunfo. No espaço de alguns anos, adiantamos as coisas consideravelmente. A desorganização social reina em todo lugar, tanto ao norte como no Mid. Todos estão no nível aonde queríamos rebaixar a espécie humana. Foi muito fácil pervertê-los. Na Suíça, como na Áustria, na Prússia, como na Itália, nossas filiais não esperam mais que um sinal para rachar o velho molde. A Suíça propôs-se dar o sinal. Estes radicais helvéticos não possuem estatura para conduzir as sociedades secretas no assalto da Europa. É preciso que a França imprima seu selo nesta orgia universal. Estejam convencidos que Paris não faltará à sua missão. Encontro por toda a Europa os espíritos inclinados à exaltação. Todo o mundo deseja que o velho mundo acabe e que os reis saiam de voga. A colheita que ceifei foi abundante. A queda dos tronos não é mais dúvida para mim, que estudei na França, na Suíça, na Alemanha e até na Rússia o trabalho de nossas sociedades. O assalto que, daqui a alguns anos, atingirá os príncipes da terra, amortalhará sob ruínas seus exércitos impotentes e suas monarquias caducas. Mas esta vitória não é aquela que motivou tantos sacrifícios, pois nossa ambição não é uma revolução num outro país. Essa se obtém quando quisermos. Para com certeza matar o velho mundo, cremos ser necessário sufocar o germe católico e cristão. O sonho das sociedades secretas cumprir-se-á pela mais simples das razões. É calcado nas paixões do homem. Não resistiremos por causa de uma falha, de um revés, de uma derrota. Prepararemos nossas armas no silêncio das vendas. Apontemos todas as nossas baterias
Ensoberbeçamos todas as nossas paixões, as piores como as mais generosas, e tudo nos leva a crer que o plano funcionará um dia, a despeito de nossos mais improváveis cálculos. Este é o plano. Vejamos agora os meios. A corrupção. Escutemos aqui confissões mais temíveis ainda. Estamos muito adiantados para nos contentar com assassinatos. Para que serve um homem morto? Não individualizemos o crime, a fim de agigantar-nos até as proporções do patriotismo e da raiva contra a Igreja. Nós devemos generalizá-la. O catolicismo não tem mais medo de um estilete bem afiado que as monarquias. Mas estes dois pilares da ordem social podem romper-se sob corrupção. Não deixemos jamais de corromper. Decidiu-se nos nossos conselhos que não queremos mais cristãos. Popularizemos o vício entre a multidão. Que respirem pelos 5 sentidos, que bebam e que se fastiem dele. Fazei os corações viciosos e não tereis mais católicos. Que consagração para a Igreja. Poupemos os corpos, mas assassinemos o espírito. É a moral que nos importa atingir. É o coração que devemos ferir. É pelo princípio da humanidade política que creio dever impetrar tal meio. A ocasião da morte publicamente impenitente de 2 de seus agentes, executados em Roma, o chefe da alta venda comenta: sua morte de réprobos produziu um efeito mágico sobre as massas. É uma primeira proclamação das sociedades secretas e uma demonstração do domínio das almas. Morrer na praça do povo, em Roma, na cidade mãe do catolicismo, morrer franco, maçom e impenitente, é admirável. Infiltrem o veneno nos corações escolhidos, escreveu outro destes demônios encarnados. Infiltrem em pequenas doses, como por acaso. Vós vos surpreendereis do vosso sucesso. O essencial é isolar o homem de sua família, fazer-lhe perder a moral. É dispor, pela inclinação de seu caráter, a evitar as promessas de casamento, a correr atrás dos prazeres fáceis e das alegrias proibidas. Ele ama os longos bate-papos do café, a lassidão dos espetáculos. Introduze-o, iluda-o, dá-lhe uma importância qualquer. Ensinai-o discretamente a irritar-se de seus trabalhos diários. Por astúcia, após ter-lhe separado de sua família e de seus filhos, após ter-lhe mostrado quão penosos são todos os deveres, inculcai-o do desejo de uma outra existência. O homem nasceu rebelde, atiçai o desejo da rebelião até o incêndio. Mas que o incêndio não se espalhe, é uma preparação para a grande obra que vós deveis começar. Para uma grande obra, é preciso uma consciência frouxa que não se atemorize pela ocasião de uma aliança adúltera, pela fé publicamente violada, pelas leis da humanidade jogadas a seus pés. A alta venda resume ela mesma este complô infernal. É a corrupção à larga que devemos empreender, a corrupção do povo pelo clero e do clero por nós, a corrupção que deve nos conduzir a pôr um dia a Igreja no sepulcro. Para exterminar o catolicismo, diremos, é necessário primeiramente suprimir a mulher. Seja, mas, se não podemos suprimir a mulher, corrompamo-la com a Igreja. Corruptio optime pessima. O objetivo é excelente para instigar os homens como nós. O melhor punhal para ferir a Igreja no coração é a corrupção. Ao trabalho, então, até o fim.